Olá, cursista! Tudo bem? Meu nome é professor Paulo Mendes e dando continuidade aqui ao curso, né, de Paradigmas da Gestão Pública, agora na disciplina que cuida da violência institucional e suas diversas formas aí de manifestação, principalmente com ênfase na administração pública, né? Então, gostaria agora que a gente adentrasse na questão da violência institucional por si só, né? A violência institucional que diferente da violência interpessoal. Então, vamos aqui fazer alguns conceitos, algumas definições importantes. A violência interpessoal, o nome já traz aqui, né, o conceito, ela é aquela violência que ocorre entre pessoas. Pode ser no âmbito familiar, no âmbito de trabalho, pode ser na rua, né, pode ser em qualquer lugar, mas envolve qualquer espécie de violência entre as pessoas. Violência psicológica, violência moral, violência física, violência sexual, né, violência financeira ou patrimonial, mas é uma violência entre pessoas. O problema é quando a gente vai trazer para um ambiente de trabalho, para uma escola, para um hospital, para o sistema de justiça, aí a gente vai dizer de uma conduta, né, de uma instituição, uma ação ou uma omissão, ou uma política que perpetua ou que incentiva uma forma de violência institucional, que é uma, por isso é uma prática ou uma omissão, que ela vai causar um prejuízo à pessoa, seja físico, né, seja moral, psicológico, seja financeiro, e muitas vezes, aí trazendo outro conceito aqui, ela está relacionada com o que a gente chama de violência estrutural, ou violência sistemática, que é aquela que se perpetua naturalmente na sociedade, e é revertida, é reflexo, né, dela na instituição. Por exemplo, as questões que são características da sociedade, como a questão de opressão a certos grupos, discriminações, discriminação racial, discriminação por questões ideológicas, questões de discriminação racial, ideológica, religiosa, questão de gênero, questão do patriarcalismo, né, de opressão às mulheres, ou seja, são violências que se manifestam comumente na sociedade e acabam sendo levadas ali para o ambiente de trabalho, um ambiente de escola, um sistema de justiça, um sistema prisional e etc. Então, quando a gente traz o assunto nesse conteúdo todo que a gente tem abordado sobre violência institucional, a gente está querendo dizer o seguinte: a violência que ocorre na sociedade, ela pode ser traduzida na administração pública. Porém, pelos princípios, né, que a gente já tem discutido, por tudo aquilo que a gente tem visto sobre o que deve e não deve ocorrer na administração pública, é inadmissível que ocorra violência institucional. Até porque a gente vai também ver isso com mais detalhe, a violência institucional ela tem um preço, ela desgasta as pessoas, ela adoece as pessoas, ela causa desde absenteísmo, as pessoas deixam de trabalhar, as pessoas se adoecem de fato, como também torna o clima organizacional insuportável. E, obviamente, impacta na produtividade, na qualidade do trabalho, na qualidade do local, aquele local que ninguém quer trabalhar, que a rotatividade é alta, etc. É isso que pode causar. Mas vejamos aqui, nada como alguns exemplos aí para a gente reforçar o que é de fato a violência institucional, porque afinal de contas ela pode ocorrer em qualquer tipo de organização, público-privado, judiciário, né? Escolas, sistema prisional, ou seja, ela não escolhe vítimas, na verdade, e pode ocorrer também de diversas formas. Por isso que a gente costuma dizer que a violência institucional ela é multifacetada, assim como ocorre na sociedade. Não é só assédio sexual, assédio moral. De diversas formas ela se manifesta, inclusive, observe, eu já disse, por omissão. Às vezes um tratamento desigual, uma omissão, quando deveria ter uma atuação por justiça naquela situação. Então se torna o quê? Uma violação de cunho moral, porque é uma atitude, uma omissão que se torna um exemplo imoral, né? Que afasta tudo que a gente hoje preconiza né, em tendências atuais de liderança. Né? Então, essa violência institucional, ela acontece, às vezes, ela é institucionalizada tanto que ela é normatizada.
ela é normatizada por portaria, resolução ou outra forma, até memorando circular, ela é institucionalizada de diversas formas, muitas vezes, mas ela tem impactos na vida, na cultura, né, da organização e, consequentemente, aí na vida, né, das pessoas. Então, assim, vai desde a violência física, que aí omissões, por exemplo, como os cuidados para os trabalhadores, desde questões de EPI, né, de equipamentos de proteção individual, né, para você pensa aí numa construção, isso é uma omissão perigosa, né, que não protege a vida das pessoas, até colocar os trabalhadores em risco por situações degradantes, né, desgastantes, muitas vezes, exposições a riscos, a qualidades impróprias de saúde. É só você imaginar também certas situações, como, por exemplo, não é economia, né? Assim, lidar, por exemplo, com algumas questões de riscos, por exemplo, como na área da saúde, na área da segurança pública. Então, assim, são situações que são complicadas e são violências institucionais que muitas vezes comprometem a integridade física do trabalhador. Mas, além dessa possibilidade física, psicológica e simbológica, né? Porque, afinal de contas, aquele ambiente de trabalho que joga a gente para baixo, que institucionalmente não, por exemplo, olha só que interessante esse exemplo. Imagina uma situação em que sempre os amigos do rei que podem ser capacitados, qualificados para fazer cursos, aperfeiçoamentos, né? Eu nem vou falar daquele congresso top, né? Lá num resort no Nordeste. Eu estou falando, às vezes, de qualificação que é necessário para você trabalhar melhor. Mas a instituição, quando não investe em você, ou quando ela te limita, te cerceia a crescer profissionalmente, isso te desmotiva, isso te deixa um recado muito ruim, não é verdade? E às vezes isso acontece com grupos. E aí uma mensagem que pode estar por trás é assim, peraí, pode ser algum tipo de preconceito. Às vezes essa forma distoante de tratar pode revelar até uma espécie de assédio. E também tem uma questão de uma violação até ética e moral, né? Esses abusos, esses favorecimentos de outras pessoas, porque afinal de contas, já vimos aqui, não podemos esquecer o princípio da moralidade, da impessoalidade, pode estar relacionada em certas omissões ou certas escolhas que são feitas. Tá? Então, ela acontece. Outro exemplo interessante, acontece às vezes no processo judicial a questão da revimitização, ou seja, eu vou revitimizar, né? Revitimização, eu vou revitimizar aquela pessoa sem necessidade, ela já foi vítima e eu estou ali expondo, estou a constrangendo como se ela fosse culpada e fazendo ela passar e viver aquele momento de novo que ela já suportou. Absurdo, né, gente? Mas acontece esse descuido com vítimas, né? Às vezes procedimentos invasivos. A gente vai ver também a importância, às vezes, quando se investiga, né, algum desvio de conduta, não expor o investigado indevidamente. Às vezes, uma denúncia, né, leviana, vamos dizer assim, ela pode causar um dano irreparável naquela pessoa que eventualmente é inocente até que se prove. Então, são alguns cuidados que a instituição tem que ter. Já imaginou se toda instituição recebesse uma denúncia, mesmo que infundada, e arrebentasse com o nome da pessoa, né? E quando isso acontece, é uma coisa muito ruim, né? E, eventualmente, isso, às vezes, tem estragos que são incorrigíveis. Em escola, muito exemplo do bullying, às vezes tolerado, olha aí a omissão, tolerado pela escola, que faz vistas grossas, porque, às vezes, a diretora fala, na época era assim, etc., né? Então, e aí, tolerando isso, está perpetuando, e as pessoas ficam numa descrença com a instituição. E os exemplos mais clássicos, né, que a gente não pode deixar de falar, o assédio, tanto o assédio moral, né, e muitas vezes relacionado até a uma relação de hierarquia, como o assédio sexual, né, insinuações, né, forçar mesmo a barra para vincular, né, certa relação sexual a certas prerrogativas do trabalho, ou ameaçar, né, em decorrência de cargo comissionado, ou outra questão que é atribuída por mérito, e de repente misturar questão pessoal com profissional nesse sentido. Tá? Então, tanto assédio moral como assédio sexual. Por isso que a gente precisa muito conversar sobre os mecanismos de prevenção da violência institucional e também ver aqui algumas políticas muito importantes nesse sentido. Então, jamais, né, pense, né, cogite em perder aí as próximas aulas desse conteúdo. Espero encontrar você lá.